Muito bem, meus amigos, nós estamos na nossa Escola da Fé e hoje vamos ter um programa especial. Não vamos ter, inclusive, o e-mail ao vivo e nem o Twitter, porque nós vamos fazer um estudo especial hoje sobre algo muito importante. O Papa Bento XVI tem pedido muito que os católicos entrem na vida pública. Eu quero, inclusive, ler aqui, uma das últimas palavras do Papa Paulo Bento XVI, quando esteve numa cidade da Itália, Aquileia, exatamente no dia 8 de maio, ao visitar essa cidade, o Papa lançou um verdadeiro apelo aos cristãos, ele diz aqui, para que levem os valores do Evangelho a todos os âmbitos, em particular a política. Que levem os valores do Evangelho a todos os âmbitos, em particular a política. O Papa diz assim que em meio à descristianização que se vive nestas terras, ele está falando ali especialmente na Europa, o bispo de Roma, ele se perguntou, como é possível anunciar Jesus Cristo, como anunciar o Evangelho, como educar hoje na fé. Bem, nós sabemos que o cristão é sal da terra, é luz do mundo. E foi Jesus quem disse isso. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Santo Agostinho dizia que aquilo que a alma é para o corpo, o cristianismo é para o mundo. O cristão é para o mundo. É o cristão que salga o mundo, que ilumina o mundo. Você sabe muito bem o sentido dessas duas palavras. O sal, ele conserva. Qualquer produto que você compra num supermercado, que precisa ser conservado, qualquer alimento, ele tem sal. Você pode ver ali, na composição do leite que está vendendo ali, em qualquer chocolate, qualquer doce, qualquer pão, tem lá sódio. O sódio é o sal. Você vai encontrar. Por quê? Porque o sódio conserva. E a luz ilumina. Esse mundo está nas trevas da mentira. O mundo se divide em duas partes, a verdade de Deus, do Espírito Santo, e a mentira do demônio, a gente sabe disso. Então, quando a luz de Cristo ela é acesa, ela é focada num ambiente, a mentira vai embora, a mentira desaparece automaticamente. Assim, quando você acende uma luz, a escuridão some, não é? Então, o Papa está pedindo que os cristãos participem da vida política e levem os valores do Evangelho. Por isso, hoje nós vamos ter uma conversa sobre isso. Eu convidei um grande amigo, especialista na doutrina social da igreja, também nesta interface do cristianismo com a política, como os papas sempre vêm pedindo, para a gente fazer um estudo um pouco profundo sobre isso, porque isso também é a nossa fé. Ok? Então, estou aqui com o doutor Evandro Russo, é um prazer recebê-lo aqui, já está aqui do nosso lado aqui na mesa. Doutor Evandro, muito prazer em recebê-lo. Eu quero, antes de começar a conversa com ele, rapidamente apresentá-lo. É um grande amigo. Eu tenho conversado muito com o doutor Evandro. Nós temos até participado de um grupo assim de reflexão sobre esses assuntos. Um grupo de amigos, Padre Paulo, Ricardo, eu, o doutor Evandro, temos também até alguns bispos, inclusive Dom Fernando, que trocamos ideias sobre essas questões de hoje, tão importantes, a importância da vida do cristão na política, tendo em vista tantos assuntos importantes da nossa fé, que tem uma interface com a política. Você está vendo aí, nós estamos vivendo uma série de assuntos, Por exemplo, foi aprovado, por exemplo, o uso de embriões humanos para a medicina, destruindo vidas humanas. Então, a própria CNBB contestou tudo isso, o Vaticano contesta, mas foi aprovado como lei. Por quê? Porque a política aprovou como lei. E outras coisas que eu tenho certeza que você não concorda. Aprovaram no Brasil o divórcio, tentam aprovar o aborto. E se nós cristãos, que somos a maioria matematicamente nesse país, 70% diz o IBGE, mas se nós ficarmos de braços cruzados, a gente vai vendo uma série de coisas leis sendo aprovadas, que não estão de acordo com a fé da maioria do povo. Ora, isso é uma certa
eu diria, incoerência com a democracia. Não é? Porque numa democracia, normalmente, a maioria se impõe, mas entre nós acontece algo, parece que às avessas. Bom, doutor Evandro, gostaria de apresentar rapidamente aqui, bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, em Presidente Prudente, mestre em Direito do Estado e Teoria do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, é alguém que milita no campo do direito, com mestrado, também doutorado, doutor em Direito do Estado, Direito do Estado, quero chamar a atenção para isso, pela Universidade de São Paulo, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, considerada uma das melhores faculdades de Direito do Brasil, né? E tem uma experiência muito boa como professor, como docente na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Faculdade de São Judas Tadeu, Porto Alegre, Faculdade Integradas Antônio Eufrásio de Toledo, de Presidente Prudente, também na Unesp, campus de Presidente Prudente de São Paulo, da FEDAP em Tupã, La Salle, e atua em várias áreas também muito relevantes. Filosofia moral e política, doutrina social da Igreja, ciência política, teoria do Estado, direito constitucional, bem, e outras coisas mais. É exatamente um campo, Evandro, que eu conheço muito pouco. Porque, como você mesmo já sabe, a minha vida inteira foi uma vida de ciências exatas, né? Fiz doutorado em ciências aeroespaciais, no ITA em São José dos Campos, tem pouco a ver, né? Depois na Unesp, em Guaratinguetá, tem muito pouco a ver com esses assuntos. É por isso que eu trago aqui esses convidados que têm uma vida nesses assuntos, para que a gente possa levar para você que está nos acompanhando aí, né, esse trabalho todo. Evandro, muito boa noite. Muito obrigado por você estar aqui. Boa noite, professor Felipe. Boa noite a todos que nos assistem aqui pela Canção Nova nesse programa, que em regra eu sou telespectador. Em casa assistimos a Escola da Fé sempre que estamos em casa. E é uma alegria para mim estar aqui. E dizer que o senhor não entende desse assunto só reforça a modéstia e a humildade do senhor. E nós estamos aqui, na verdade, para discutir, e eu acho que aprendo mais do que ensino. Ok. Evandro, nós vamos conversar hoje um pouco também sobre isso daqui. Não só sobre o compêndio da doutrina social da Igreja, que é um documento espetacular, que está escrito aqui, do Pontifício Conselho de Justiça e Paz do Vaticano. Esse compêndio já tem uns 5 anos, não é isso? Ele é de 2004, na verdade. 2004, a versão então, original é de 2004. Já está, então, com 8 anos. Outubro de 2004. Mas é um documento que eu sinto, Evandro, que pouquíssimas pessoas leram. Eu chego assim muitas vezes, esses dias me convidaram para fazer uma pregação lá em Osasco, né, a liderança da Renovação Carismática do Estado de São Paulo, o nosso amigo Rogério, e havia lá, o que eu acho, umas 120 pessoas de liderança. Eu perguntei quem é que já leu, porque o assunto era a doutrina social da Igreja, que o Rogério pediu que eu falasse, né? O Rogério é o coordenador estadual da Renovação em São Paulo, e pediu que eu falasse. Então, eu digo, quem é que já leu o compêndio de doutrina social da Igreja? Ninguém levantou a mão, Evandro. Ninguém. E eu entendo, porque a doutrina social da Igreja é um assunto que ainda não, essa ficha não caiu na linguagem do povo, né? O povo católico ainda não entendeu a importância do Vaticano, né, colocar aqui em português, e isso foi traduzido para o mundo inteiro, né? Um documento do Vaticano. Então, nós precisamos compreender isso aqui. Por quê? Porque a palavra da Igreja em termos de solução dos problemas sociais e políticos do mundo. Nós vamos falar de esquerda, de direita, de marxismo, de capitalismo, e o povo fica assim, perdido. Nós queremos conversar sobre isso, ok? Mas eu queria, Evandro, primeiro que você se apresentasse um pouco mais, sabe? Porque o que mais me alegra em conhecer você, ter amizade com você, não é o fato de você ser doutor aqui em Direito do Estado, ter feito mestrado, ser professor de várias universidades. O que me alegra é ver uma pessoa jovem como você, culta, preparado e católica convicta, que, como eu procuro fazer, trabalha na Igreja com convicção. Como é que você chegou a isto? Conta um pouco para nós, desde a sua infância. Professor, realmente esse eu acho que é o valor mais precioso que nós podemos ter na nossa vida, é a fé.
porque a partir da fé, todas as outras dimensões da vida humana ganham um sentido novo, um sentido realizado. E a minha vida e a história da minha vida é muito simples. Eu fui batizado quando criança, mas durante aproximadamente 15 anos tive uma fé de preceito, mas ao mesmo tempo sem tanta convicção e sem tanta vivência. Até que um dia me convidaram para fazer um seminário de vida no Espírito Santo. Eu tinha 15 anos de idade na época. É isso. E faz 15 anos isso. Faz 15 anos. E nesse seminário de vida eu ouvia essa questão de encontrei Jesus, Jesus mudou a minha vida, e isso me causava uma certa estranheza. Eu gostava muito de estudar, mas a fé não tinha essa dimensão na minha vida, apesar de batizado e crismado. E fui fazer uma experiência de oração que compunha esse seminário de vida lá na cidade de Dracena. E quando eu fiz essa experiência de oração, eu não tive assim nenhuma experiência mística inicialmente, nenhuma experiência extraordinária ou sensível, mas depois eu comecei a perceber que a minha vida não era mais a mesma. Eu comecei a perceber que os meus gostos começaram a mudar, e aquele seminário de vida no Espírito Santo, que tinha uma lição por dia, que mostrava o amor de Deus e mostrava que Ele havia mandado o seu Filho para morrer pelos pecados que eu e todos nós temos, aquilo foi causando em mim realmente uma metanoia, uma mudança de mentalidade. E isso começou ali na minha adolescência e me trouxe assim uma alegria muito grande, porque eu tive, a partir dos 15 anos, 14 para 15 anos, assim uma preservação. É lindo, até o compêndio da igreja, da doutrina social da igreja fala da ideia de casa, de tenda, que a igreja é uma tenda para o mundo, e eu vivi isso na minha adolescência. Claro, com todas as limitações e dificuldades de um adolescente, mas eu vejo hoje assim que eu fui preservado por essa tenda, que é a igreja. Então, muitas coisas que a gente vê hoje da realidade de juventude, eu acabei não vivendo. Coisas que não são os descaminhos, eu acabei não vivendo. E, na verdade, vivi uma juventude, uma adolescência muito rica, com muita amizade, com muito carinho, com muita alegria, né? Alegria verdadeira de irmãos de fé e assim por diante. E a partir disso, eu, como disse, eu gostava de estudar. E eu entrei na faculdade de Direito, papai tinha feito Direito e eu sempre gostei disso. E entrei na faculdade, e ali eu tive um certo choque, porque por um lado havia a minha fé, que tanto me fazia bem e tanto me realizava como pessoa, mas por outro lado a ciência, da qual eu também tanto gostava, em muitos momentos parecia que ambas não conseguiam se conciliar. Depois, mais tarde, fui descobrir que, na verdade, não era uma ciência honesta. Quando eu falo honesto, não é que as pessoas que me ensinavam não eram honestas de jeito nenhum, grandes pessoas, mas hoje um modo de se fazer ciência que se afasta um pouco da verdade em alguns sentidos, que não entende um pouco os processos históricos, e me gerou um conflito. Quando, em 2001, uma pessoa que me ajudou muito nessa caminhada, que foi o Reinaldo Augusto, que o senhor conhece, me apresentou o professor César Saldanha Souza Júnior, que hoje, professor César, que é professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E na época o Reinaldo disse: professor, olha, esse rapaz gosta de estudar, esse menino gosta de estudar, e eu acho que o senhor tinha que investir e assim por diante, ajudar esse menino a construir, porque era um menino mesmo, na época tinha 18 para 19 anos, construir aí uma vida acadêmica. E assim eu fui claro, com todos os processos seletivos, com toda a dificuldade, mas fui fazer o mestrado lá com o professor César, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive lá professores católicos, assim, liderados por ele, com uma capacidade intelectual grande e com uma vivência profunda de fé. E esse encontro, aí eu consegui sintetizar essas relações que depois, que antes, já em 98,
eu fui entender o que o Papa João Paulo II dizia na sua talvez mais importante encíclica, A Fé e a Razão, Fides et Ratio. A importância da síntese dessas duas asas pelas quais o espírito humano alcança a verdade e, no fundo, alcança a Deus. É verdade. E depois você fez o doutorado também na São Francisco, em São Paulo. Esse foi um fato interessante e acho que rapidamente vale até a pena contar. Eu entro para fazer a inscrição para as provas do doutorado, que são muito concorridas lá na São Francisco, e encontro uma amiga que me dizia: olha, o que está fazendo aqui, Evandro? Eu vim fazer a inscrição, vou fazer as provas para o doutorado aqui. E ela, com muito carinho, disse: olha, aqui não é fácil. Para você passar aqui, você precisa ser escolhido por Deus. E me deu uns 5 minutos, como a gente diz no interior, e eu voltei para a igreja que fica ao lado do Largo São Francisco, aquela igreja de São Francisco, e fui ao sacrário e disse: Senhor, eu acho que ela me disse algo importante, e eu vim aqui conversar com o dono da vaga. Se tem que ser escolhido por Deus, eu vim aqui conversar com o dono da vaga. Que bonito. E ali tive uma experiência interessante, muito simples, mas muito interessante. Eu disse para o Senhor, falei: olha, eu vou estudar, eu vou me preparar, mas se o Senhor achar que eu devo fazer o doutorado aqui, eu quero que isso seja um apostolado. Eu quero que isso sirva para a promoção do seu reino já instaurado em Jesus aqui e que eu possa contribuir com isso de alguma forma. Eu acabei sendo aprovado, voltei para São Paulo, já que eu sou paulista, na época eu estava no Rio Grande do Sul, e aí fiz o doutorado ali, foi uma experiência muito rica. Enfim, esse é o resumo dessa história. E você foi fazer, então, doutorado na São Francisco em Direito do Estado. Por que Direito do Estado? Eu sei que o direito tem vários ramos, né? O trabalhista, o civil. O que é o Direito do Estado? O Direito do Estado, ele é uma área do direito que a gente chama de enciclopédica, porque ele contempla várias matérias. Entendi. Então, ali está a filosofia política, a ciência política, o direito constitucional, a teoria do Estado. Então, é uma área que tem uma abrangência muito grande e que, desde o início da faculdade, foi realmente a área do direito que, por ter esse aspecto da filosofia, onde eu encontrei na filosofia da inspiração cristã, na doutrina social da Igreja, um ambiente sólido, uma estrutura sólida para poder pensar, para poder refletir sobre esses assuntos. Evandro, e nessas universidades todas que você passou, fazendo aí mestrado, doutorado no campo do direito, você encontrou assim muita oposição à igreja, à cultura católica, encontrou assim um laicismo anticatólico, como a gente vê na mídia? Você encontrou isso também na universidade? Isso existe, existe sim. Nós temos ainda pessoas, vamos dizer que temos três polos, se é que dá para dizer três polos. Mas que ainda há vozes católicas na academia, ainda existem vozes que buscam a verdade, que buscam a realidade do ser humano, que buscam a realidade sobre a sociedade. Existem pessoas que não veem dessa forma, mas têm um pensamento aberto e que dessa forma também contribuem com um diálogo, nos ouvem, querem entender o que a igreja, o que o pensamento de inspiração cristã tem a oferecer à sociedade. E nós temos pessoas que têm uma verdadeira aversão. Então, eu me lembro que numa aula, no doutorado, quando eu citei num assunto em que é importantíssimo São Tomás de Aquino, eu fui repreendido, porque São Tomás de Aquino não era filósofo. São Tomás de Aquino não era pensador. São Tomás de Aquino era um padre. O que era, então? E que não, São Tomás não era filósofo, nem teólogo. Foi a pergunta que eu me fiz. Se São Tomás não era filósofo, quem eu era? Quem eu era? Mas, agora, o que isso me fez ver e que eu aprendi da própria igreja, é que mesmo nesses momentos de oposição, eu acho que o nosso carisma, o nosso ministério é sempre o amor. Eu me lembro de João Paulo II, quando na Polônia, seus amigos acabaram caindo em armas.
contra o regime, ou contra o nazismo, ou mais tarde contra o comunismo. E ele sempre insistiu que a arma que ele usaria era a arma do amor, era a arma da compreensão, e que pelas atitudes dele as pessoas viriam o que era Jesus Cristo. E de fato a Polônia é para nós hoje um testemunho do que o amor pode fazer, do que o amor pode construir. Então, eu nunca tive assim também uma postura de combate, claro, defesa da fé, defesa dos nossos valores, defesa da verdade. Sem agressividade. Mas sem agredir, porque se a gente amar, as pessoas vão ver que Jesus nos ama e por isso podemos crer e conhecer o amor como nos ensina São João. Que beleza. Evandro, vamos conversar um pouco. A gente não tem assim tanto tempo, mas vamos entrar um pouco nesse compêndio de doutrina social da igreja. Eu vou tentar colocar assim para os nossos telespectadores, uma linguagem mais fácil possível, não é? Aqui fala muito de política, fala muito de organização social, não é? Fala muito de ideologia. Sim. Eu queria colocar para você o seguinte: como é que nasceu e por que nasceu essa doutrina social da igreja? Professor, e todos os nossos amigos que estão nos assistindo, nós precisamos tirar mitos. Quando fala doutrina social da igreja, essa expressão, as pessoas acham que é uma coisa do outro mundo. E não é. É a coisa mais simples do mundo. E todo bom católico vive doutrina social da igreja e deve vivê-la na sua vida no dia a dia, da maneira mais simples possível. Doutrina significa um ensinamento. Certo. Né? Quando a gente ensina os filhos da gente a fazerem aquilo, uma coisa ou outra coisa, ou a ter uma educação, a respeitar os mais velhos, nós estamos doutrinando, ensinando os nossos filhos. Então a igreja tem uma doutrina, um ensinamento. Que ensinamento? Baseado no Evangelho. Sempre baseado no Evangelho, sempre baseado na luz natural da razão que Deus nos deu e na revelação, da qual o Evangelho é um portador mais que privilegiado, um portador especial. Mas doutrina, então, vamos lá, doutrina social da igreja é um ensinamento sobre a sociedade, sobre a vida do ser humano em sociedade, como que a gente se realiza como pessoa. A primeira sociedade que nós temos é a família. O primeiro modo como o ser humano se relaciona com outro ser humano é na família. Então, a doutrina social da igreja vai falar sobre família, vai falar sobre economia, ou seja, como que a gente produz riqueza, a gente ganha nosso dinheiro, a gente trabalha, monta uma empresa ou trabalha em uma empresa, vai falar sobre inúmeros temas. Mas como isso começou? Isso começa fruto da revelação, fruto de Pentecostes. Nós temos percebido que aqueles homens, depois de Pentecostes, nunca mais foram os mesmos. Os apóstolos reunidos no cenáculo com Nossa Senhora, depois de Pentecostes, nunca mais são os mesmos. Sem dúvida. Mas tem um outro lado. E aí eu falo de um livro do Senhor que é muito importante para mim e para tanta gente que tem lido, que é Uma História que Não é Contada. É um livro importante do Senhor. E pelo livro do Senhor, Uma História que Não é Contada, a gente percebe um segundo fato. Aqueles homens não são mais os mesmos, mas o mundo, depois daqueles homens, também nunca mais foi o mesmo. Sem dúvida. O mundo depois daqueles homens nunca mais foi o mesmo. Por quê? Porque a partir dessa luz que é Jesus, a partir dessa luz que é o Cristo, começa a igreja a ensinar como que nós vamos viver em sociedade a partir da luz de Cristo. Como que essa luz que ilumina tudo vai me ensinar a ser um pai de família, vai me ensinar a ser um bom esposo, vai me ensinar a ser um bom trabalhador na empresa em que eu trabalho, vai me ensinar a ser um bom cidadão, como eu vou contribuir na vida política, que é o ápice da vida social no Estado, e até o compêndio da doutrina social da igreja vai falar até do meio ambiente, Sim. de como nós devemos viver em relação ao meio ambiente. E o que a gente tem no fundo é que a igreja sempre teve uma doutrina social, sempre, desde que a revelação foi completada. É verdade. Depois da ressurreição, Pentecostes e até a morte do último apóstolo, quando a revelação é completada,
nós começamos a ter um ensino. A igreja começa a ensinar, ela que é mãe e que é mestra, ela começa a nos ensinar como viver em sociedade. E se a gente olhar para a história, e por isso eu citei esse livro do Senhor, nós vamos ver que em inúmeros momentos, se não todos os momentos da história, nós tivemos uma influência positiva dos cristãos, tanto da hierarquia, dos papas, dos bispos e dos padres, né, como também dos leigos, uma influência que construiu muita coisa boa nesse mundo. E desde o tempo dos romanos, né? Sem dúvida. Antes do cristianismo penetrar em Roma, a partir do momento que o cristianismo penetrou em Roma... Antes do cristianismo e depois, uma expressão bonita do Senhor, quando o império se ajoelha diante da cruz, nós temos uma influência. A igreja começa a ensinar como o homem é de verdade. Sim. Quem é o homem? Porque Jesus é homem. Jesus se faz homem, com exceção do pecado, mas em tudo igual ao homem. Jesus se relaciona e mostra, a partir dessa luz que é o Cristo, a gente começa a aprender como viver em sociedade. Então nós sempre tivemos uma doutrina, um ensinamento de como viver em sociedade. E isso construiu as coisas mais lindas que nós temos. A gente fala tanto em universidade, né, no Brasil e no mundo, mas quem constrói as primeiras universidades é a igreja. É a igreja. Eu convido a cada um que está aí na sua casa a pensar no nome do primeiro hospital que tem na sua cidade. E você vai chegar a uma conclusão. Ele chama normalmente Santa Casa de Misericórdia. Se alguém me der um nome mais católico que Santa Casa de Misericórdia, eu gostaria de aprender. É verdade. Isso foi o quê? Isso foi a influência dos cristãos, Sim. iluminados pela luz de Cristo. Começaram a contribuir para que a sociedade, a partir desse ensino, dessa doutrina que nasce da revelação do Senhor, pudesse influenciar. E aí nós podíamos, assim, eu me lembro de São João Batista de La Salle, Sim, que dos colégios dos irmãos dos pobres cristãos, para quem não sabe, nós não tínhamos uma educação assim popular até 300 anos atrás. Tinha educação quem tinha muito dinheiro para pagar um tutor, que ele trazia na sua casa e assim por diante. São João Batista de La Salle tem um carisma especial de levar a educação, levar um método pedagógico às pessoas de uma maneira mais popular. Então tudo isso influência dos católicos. O que nós temos de novidade no final do século XIX é que essa doutrina, esse ensino, então agora quando alguém falar para você aí em casa, doutrina social, você já não tem mais medo, porque você sabe que é um ensino, um ensinamento que a igreja tem para os seus filhos, e no fundo não só para os seus filhos, mas para o mundo todo, para todos os homens de boa vontade. Certo. A gente tem muita gente que não é católico, mas que bebe dessa água limpa, que é a doutrina social da igreja. E no final do século XIX, nós começamos a enfrentar um problema sério. Até aí, mais ou menos, a igreja tinha contribuído tanto e influenciado tanto a vida social, que a gente pode dizer que esse ensino, essa doutrina social da igreja, ela estava assim diluída, ela estava assim em todos os âmbitos da sociedade. Mas a gente começa a enfrentar um problema sério que o Papa Leão XIII observa. A gente começa a observar assim um afastamento das pessoas dessa verdade da fé. E a fé começa a influenciar menos o modo de viver e o modo de pensar das pessoas. Porque se a gente não vive do jeito que a gente pensa, né, dizia Santo Tomás, em pouco tempo nós vamos começar a agir do modo como nós estamos pensando. Quem não age como pensa, daqui a pouco começa a pensar como está agindo. E o Papa começa a perceber que o ensino cristão diluído já não trazia uma resposta eficiente para os novos problemas, porque eles chamam de rerum novarum, né? Das coisas novas. Então nós temos em 1891 a inauguração de um novo período. Na verdade não é a inauguração da doutrina social da igreja, porque ela sempre existiu. Já do passado. Mas a gente tem a inauguração
de um novo momento da doutrina social da igreja, em que ela passa a ser sistematizada, ela passa a ter um caráter assim magisterial, nós podemos dizer, ou seja, de um ensino sistemático através de documentos, de como se comportar na vida social. Que beleza, Evandro. E uma coisa que me chama muito a atenção no compêndio, e é bom dizer que o Catecismo da Igreja também tem um resumo desse ensinamento, né? Se não me engano, na terceira parte, quando fala dos mandamentos, capítulo 7, não roubar, não matar, ali o Catecismo traz também uma síntese da doutrina social da Igreja. E o que eu acho mais bonito ali, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é que diz ali que toda essa doutrina, todo esse ensinamento é baseado na dignidade do ser humano. Sem dúvida. E essa dignidade hoje, Evandro, ela está sendo muito ferida, né? Pelas certas leis, pelos certos comportamentos. E o mundo parece que não enxerga isso, não entende isso. Por quê? O que está acontecendo? Porque nós perdemos a noção de que a pessoa humana é complexa. E que, em última análise, a pessoa humana é um mistério. Sim. A gente procura entender, e é bonito entender o ser humano, e aí existem as inúmeras ciências que vão tratar do ser humano, quer seja a psicologia, a antropologia, a própria filosofia, a teologia tem um aspecto de estudo do ser humano lindíssimo, mas no fundo a gente se depara com uma realidade. O ser humano é um mistério. Imagem de Deus. Imagem de Deus, justamente por isso. Isso é inesgotável, né? Imagem e semelhança de Deus é também mistério, como Deus é mistério. E a igreja, ela veio desenvolvendo durante esses 2000 anos, uma percepção muito clara sobre o ser humano. Uma percepção muito clara sobre o valor do ser humano, sobre o modo de ser do ser humano, sobre o modo como o ser humano realmente se realiza, sobre o que é a felicidade humana, onde ela se encontra. Tudo isso que a gente busca tanto hoje, que é ser feliz, se realizar. Se a gente fizer uma pesquisa, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer se realizar, mas nós esquecemos de voltar a buscar o que é o ser humano. Então a igreja, como dizem os papas, ela é perita em humanidade. Perito é aquele que entende do assunto, que é expert no assunto, que sabe daquele assunto como ninguém. E a igreja entende de ser humano como ninguém entende. Nenhuma outra instituição, nenhuma outra faculdade, nenhuma outra escola conseguiu perceber tanto o que é o ser humano como a igreja percebeu. E por uma razão simples. Porque Deus se encarna, Deus se faz homem. E essa humanidade de Jesus, tão combatida até por algumas heresias do começo da igreja, ela não cabe muitas vezes na cabeça dos judeus, como não cabe na cabeça muitas vezes do homem moderno. Mas graças a essa realidade de fé de que Jesus era inteiramente homem, a igreja sempre teve uma preocupação muito grande com o homem e começou a perceber o que é o homem. E nesse ser humano, ela percebe, na pessoa humana, ela percebe uma dignidade. Ou seja, o ser humano é a obra-prima da criação. É sagrado. O ser humano é sagrado. O ser humano... não pode ser tratado de qualquer jeito. Não pode ser tratado de qualquer jeito. O ser humano nunca pode ser meio. E aí a gente entra, por exemplo, em algo que o senhor dizia no começo, na questão do embrião humano. Eu não estou dizendo que a causa de salvar vidas, que a causa de da gente trazer a mobilidade àqueles que a perderam, toda essa questão da acessibilidade, isso é fundamental. E a igreja pede que sejam desenvolvidas pesquisas no sentido da genética, da farmacologia e assim por diante, porque a igreja é a favor da saúde, a igreja é a favor da vida plena, não há dúvida, mas eu não posso usar, por um fim mais bonito que seja, eu nunca posso usar um ser humano. O ser humano nunca pode ser meio para nada, porque ele é um fim em si mesmo. Como imagem e semelhança de Deus, ele possui uma dignidade, ele possui uma característica que, independente dos nossos pecados, que independente da nossa estrutura e das nossas dificuldades, isso foi marcado no nosso ser.
Nós somos dignos por excelência. Isso já foi, de certa forma, percebido em outras culturas, mas com a salvação de Jesus. Jesus não morre pelos anjos, Jesus não morre pelos animais, Jesus morre pela pessoa humana. Então, essa dignidade da pessoa humana ganha no cristianismo, na pessoa de Jesus e nesse ensino que nasce da pessoa de Jesus, um valor muito grande. Portanto, toda a ideia de dignidade da pessoa humana, que hoje está inscrita na Constituição brasileira, que hoje está inscrita nas principais constituições democráticas do mundo, nos principais tratados de direito internacional do mundo, que falam da dignidade da pessoa humana, isso é uma construção da Igreja Católica. Isso é uma construção da doutrina social da Igreja.